Com certeza você já deve ter utilizado, ou pelo menos visto, o paracetamol alguma vez na vida. Ou até pelo nome que é conhecido lá nos Estados Unidos, que é acetaminofeno. Mas você sabe qual que é a história desse medicamento? Da onde que ele veio? Quais são as utilidades dele? Quais são os riscos do seu uso? Fica comigo e acompanha o vídeo de hoje que eu vou falar tudo sobre o paracetamol. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia clínica médica e doutor em medicina interna. E aqui no canal eu falo a respeito de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada. E neste quadro, que é tudo sobre determinado medicamento, o que eu faço? Eu pego um remédio e conto tudo sobre ele, desde a descoberta dele até os seus estudos mais atuais, o seu uso, como é que ele funciona, como que ele atua no nosso corpo, quais são os riscos, enfim, falo tudo sobre ele. Se você quer aprender sobre medicamentos, tem o link aqui na descrição para a playlist completa. Recomendo que você maratone aí, porque já são mais de 20 vídeos falando sobre todas as classes que você puder imaginar. Só antes de começar o vídeo, trazendo aquele alerta de sempre, que se você está aqui no canal para adquirir mais conhecimento, você é muito bem-vindo. Mas, por favor, nunca pratique automedicação. Se ficou alguma dúvida aqui, procura lá um médico da sua confiança, conversa com ele, vê se você tem indicação, não tem, para ir ver se realmente esse é o melhor remédio para você, tá certo? Vamos falar então do paracetamol. Quando a gente fala de paracetamol, a gente pensa em droga antiga, né? É um remédio que há muito tempo é utilizado. Mas vocês têm ideia de há quanto tempo ele é utilizado? Chuta aí! Quando que você acha que o paracetamol foi criado? Sem consultar a Wikipédia, sem consultar Google, nada disso. Escreve aí nos comentários. Eu acho que o paracetamol é usado desde os anos tal. O que você colocou? Década de 50? 60? 30 talvez? Mas é muito antes disso. O paracetamol foi sintetizado em 1877 por um farmacêutico chamado Harman Morse. Ele sintetizou a droga, mas ela não foi rapidamente assim disseminada. Porque naquela época eles estavam estudando muito medicamentos para combater a febre, sabe? Febre e dor. E eles estavam estudando derivados da anilina, que é uma outra substância. Em 1886, então ali pertinho, tinha sido sintetizada uma outra substância chamada acetanilida, que entrou no mercado lá norte-americano com o nome antifebrin, né? Já que ela tinha ação contra a febre. Só que teve problemas com ela, porque ela levou a quadros de metahemoglobinемia. O que é metahemoglobinемia? É quando você faz uma alteração na hemoglobina, que é aquela substância que está lá no nosso sangue, que leva o oxigênio para todo canto, e o oxigênio não consegue ligar nela. Então, por mais que a pessoa esteja oxigenada, o sangue não consegue transportar esse oxigênio para o corpo, deixando a pessoa cianótica, né, azul, e trazendo complicações. Veja que eu estou falando de 1886, gente. Então, século XIX. Estou falando da era pré-medicina baseada em evidências e pré-vigilância farmacológica, que eu já comentei em outros vídeos aqui. Então, se naquela época eles conseguiram detectar que o remédio estava causando efeito colateral desse ponto, é porque devia estar causando muito efeito colateral. Mas muito. Porque se fosse uma coisa esporádica, outra 1%, 2%, o que é bastante, não teria uma detecção tão fácil. Não deveria ser muito comum mesmo, muito. Mas eu não achei estudos da época sustentando isso. Mas, como o paracetamol era um derivado também da anilina, o pessoal ficou meio com medo ali de usar. E ao mesmo tempo, a Bayer vinha trazendo a aspirina, né? Que tem vídeo aqui no canal sobre a história dela e que estava ganhando força, tinha menos efeito colateral, então estava ganhando força. E nessa época a Bayer, além da aspirina, ela estava vindo muito forte, ela tinha feito outra droga, que era a fenacetina. A fenacetina, ela era também um derivado da anilina. E teve até um estudo pequeno, não achei esse estudo na época, que sugeria que a fenacetina era mais segura e com risco menor do que o paracetamol. Então o paracetamol meio que foi deixado de lado e começou-se ali a Bayer ganhar mercado com a aspirina e com a fenacetina. A aspirina mais com efeito anti-inflamatório para dor e a fenacetina mais direcionada à febre. E agora passam-se muitos anos até que lá em 1947, mais de 50 anos depois, o pessoal resolve reestudar o paracetamol. Lá na Johns Hopkins, um farmacêutico olha aquilo lá e fala assim, mas será que é isso mesmo? E aí ele começa a testar primeiro em ratos, depois em humanos, e demonstra que o paracetamol não tinha risco de fazer metahemoglobinемia. E vai além. Ele mostra que a fenacetina, na verdade, quando entrava em circulação no nosso corpo, ela virava paracetamol por ação do fígado. Então, era quase a mesma droga. Como o paracetamol já era uma droga antiga, barata, já naquela época, ele passa a ser amplamente utilizado. Vale lembrar que nessa mesma época tinha aquela certa disputa com a dipirona, e que a dipirona tinha aquele potencial risco de
fazer lesão em medula óssea, né? E que por isso ele acabou sendo proibido em vários países. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto a história da dipirona e trago toda essa abordagem, tá? Tá aparecendo aqui no card, link aqui na descrição para você assistir na sequência. Mas com isso tudo acontecendo, o paracetamol acaba se tornando a droga mais utilizada nos Estados Unidos, né? Droga, eu digo droga lícita, né? O remédio que em mais casas dos Estados Unidos estava. Mas para entender por que ele ficou tão conhecido assim, acho que precisa entender um pouquinho mais sobre como ele funciona, tá? Como que ele funciona? Lá no vídeo que eu explico a família dos anti-inflamatórios e o ibuprofeno, eu explico que eles atuam numa enzima chamada ciclooxigenase, que é a enzima que faz lá a produção de algumas substâncias no corpo, que estão relacionadas à dor e à inflamação. O paracetamol também atua nessa enzima, só que de uma forma um pouquinho diferente. Ele acaba atuando, tendo mais potência analgésica, quase nada de potência anti-inflamatória. E além de atuar na COX, nessa enzima, ele tem um metabólico chamado AM404, que vai até o cérebro e atua em alguns receptores canabinoides, né? Que também está relacionado aos canabidióis, que eu sei que eu estou devendo um vídeo sobre eles. Se você quer o vídeo a respeito do canabidiol, escreve aí nos comentários que eu vou gravar. Eu prometo que eu vou gravar, só que precisa de uma pesquisa mais aprofundada, então por isso que está demorando um pouquinho, tá? Mas eu prometo que eu vou gravar, mas vocês têm que dar o like, hein? Que aí sim eu gravo. Falando agora do paracetamol, a dipirona tem uma ação parecida também, bem parecida na verdade, tá? Alguns dizem que uma é mais potente, outro, mas não dá para afirmar isso. Por causa desses efeitos, o paracetamol acabava tendo uma ação analgésica maior até que as outras drogas que estavam ali. E como ele não atuava tanto na COX-1, ele tinha menos aqueles efeitos colaterais, especialmente no estômago, né? Que era a formação de úlcera, risco de sangramento. E por isso, o pessoal acabou vendo ele como uma droga mais segura, inclusive sendo mais indicado para idosos e crianças, as populações aí mais frágeis. Por isso ele ficou amplamente disseminado nos Estados Unidos. Só que não é bem assim, tá bom, gente? Não é bem assim. Ele tem risco, sim, como qualquer medicamento tem. De fato, em doses baixas, o paracetamol tem uma taxa de complicação muito pequena. Só que se começa a subir a dose dele, ele pode ser muito perigoso. Por quê? Vamos entender como é que o corpo joga ele fora. Então, quando ele teve lá a sua ação, ele passa pelo fígado, o fígado transforma ele nos metabólicos, né, que são outras substâncias. Uma dessas substâncias, para ser jogada fora do corpo, ela depende da glutationa. A glutationa é uma substância que está no nosso corpo, principalmente no fígado, cuja função é ser antioxidante. Ela é um daqueles antioxidantes naturais. Então, a glutationa acaba se ligando nessa substância que o paracetamol virou para poder jogar ele fora. Só que se você começa a tomar muito paracetamol, o que acontece? Você começa a produzir muito desses metabólitos aqui que a glutationa do teu corpo não dá conta. E você satura, você consome toda a glutationa do teu corpo. E aí você começa a acumular esses metabólitos, já que eu não tenho mais glutationa para jogar eles fora. Dessa forma, esses metabólitos começam a destruir o fígado. Começa a fazer uma hepatite, que em alguns casos pode ser até uma hepatite fulminante, com o paciente entrando em falência do fígado e correndo até risco de precisar de transplante. Eu, particularmente, já vi um paciente precisar ir para a fila do transplante por causa de intoxicação por paracetamol. Isso se tornou tão preocupante que nos anos 90, alguns dados apontam que por ano, mais de 50 mil pessoas procuraram serviços de emergência por causa de intoxicação por paracetamol. Então, é uma intoxicação que pode sim ser grave, mas em doses altas ou pacientes mais vulneráveis. Bom, agora vamos falar então, entendido isso, que é uma droga antiga, teve um gap ali de mais de 50 anos, que ninguém lembrou dela, depois ela foi revivida, daí passou a ser amplamente utilizada, mas que ainda assim tem risco, a ponto de gerar muitas procuras à emergência. Mas, e quais são os seus usos? Bom, no vídeo da aspirina, por exemplo, eu conto que ela começou como anti-inflamatório, no decorrer dos anos foi testada para várias outras coisas. Isso é um fluxo que acaba acontecendo com remédios muito antigos. E não foi diferente com o paracetamol. O paracetamol teve seu uso lá inicial para febre e para dor. E foi testado para muita coisa. Só que diferente da aspirina, para nada quase ele serviu. Sendo basicamente até hoje o único uso que ele tem como antitérmico e analgésico. Existe sim aí outras coisas, eu vou citar por exemplo, outros estudos que tiveram, tá? Ó, já estudaram ele como anti-inflamatório, só que ele é pior que os demais. Já estudaram ele como antiplaquetário, né? Igual foi a aspirina, não teve efeito bom. Testaram ele até como antidepressivo. Antidepressivo em paciente com dor. Aí deve funcionar. Testaram até para melhorar a capacidade cognitiva. Então, a grande maioria desses trabalhos, fora lá analgesia e dor, foi negativo. Nos Estados Unidos ele é líder do mercado, mas e aqui no Brasil? Será que ele é?
até fui procurar esses dados. Eu vendo lá a lista dos medicamentos mais vendidos, percebo que tem mais medicamentos à base de pirona do que paracetamol. E é a impressão que eu tenho conversando com pacientes, vendo o uso de colegas no hospital, que aqui no Brasil a gente usa muito mais de pirona do que paracetamol. Mas eu não achei um dado formal do uso de cada analgésico para saber qual é o mais utilizado. Por isso eu queria saber de vocês. A experiência de vocês é a mesma que a minha? Vocês veem muito mais uso de dipirona aqui no Brasil do que paracetamol ou não? Vocês veem mais uso de paracetamol? Ou ainda nenhum dos dois? Vem mais uso de ibuprofeno, algum outro desses medicamentos? Eu peço que vocês escrevam aqui no comentário, porque eu quero trocar essa ideia com vocês e entender também como é que são aí em outros locais. Escreve aí então, qual é o analgésico mais utilizado aí por você, ou que você vê as pessoas mais utilizando, ou ainda que você percebe que é mais vendido aí na tua região, beleza? Muito obrigado, gente. Se ficou alguma dúvida também escreve nos comentários, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.